Feliz sábado! Bem-vindo à IAGE Central de Poá. Aqui você fica por dentro dos informativos de nossa comunidade. O coral inicia suas atividades em 2024. Convida a todos que desejam participar a entrar em contato com a Kelly ou Eric para mais informações. O Ministério de Mordomia anuncia o Clube de Finanças. Chegou o momento de colocar suas finanças em ordem e receber bens. Estão todos convidados. Para mais informações, entrar em contato com Noel Ezenuti. O Ministério de Diaconisas da IAGE Central criou um grupo no WhatsApp, Orar, Jejuar e Agradecer. O intuito é que os membros entrem e de forma direta, e apenas com esse intuito, façam seus pedidos e agradecimentos. Assim, quanto mais oração, mais poder. Para participar, contate a diretora das diaconisas ou pelo link fixado nos vídeos do YouTube e na página da igreja. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram IAGE Poá SP. O Departamento de Tesouraria orienta. A melhor maneira para os membros devolver os dízimos e entregarem suas ofertas é pelo aplicativo 7Me. Basta baixá-lo em sua loja de aplicativos e, sem cadastro, apenas com um e-mail, efetuar a adoração. Com isso, você recebe seu comprovante no seu e-mail, rápido e fácil. Caso tenha dúvidas, procure o Ministério de Tesouraria, que irá atender você da melhor forma. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor, não transite na nave, apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. A asa inteira sobre o mutirão de Páscoa. Traga alimentos e participe desse momento especial. Quartas-feiras, em comunidade, nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desse momento de reflexão e comunhão. Domingo, às 19 horas, esperamos você para, entre irmãos, adorarmos a Deus juntos. Agradecemos a sua atenção. Possamos de mente e coração cultuar a Deus. Seja um real adorador. Do nosso ofertório. E nós estamos acostumados a cada sábado ouvir histórias pelo Provai e Vede, histórias lindas, como a Roberta falou aqui na hora da Escola Sabatina, testemunhos de coisas que acontecem. Mas nós temos a plena certeza de que coisas acontecem também aqui, próximo, na nossa igreja, no nosso espaço aqui. Por isso, nós gostaríamos de incentivar você, se você tem um testemunho, alguma coisa que aconteceu na sua semana, se você tem alguma experiência especial para compartilhar, nós vamos preferir ouvir você nesse momento, compartilhando a sua experiência, o seu testemunho de fé, porque você está perto. E aí a gente pode te abraçar no final do culto, compartilhar juntos. O testemunho é um pilar importantíssimo para o crescimento espiritual. Quando a gente compartilha com os nossos irmãos o que acontece conosco, a nossa fé é fortalecida e a fé do irmão que está ouvindo também. E pensando nisso,
Nós já tivemos aqui no primeiro sábado do ano a Geisa compartilhando o testemunho de como foi que Deus operou milagrosamente na reconstrução da casa dela depois da chuva. E eu fiquei pensando essa semana, quando a gente pensa alguma coisa, a gente lança a ideia para a igreja e a gente precisa demonstrar, né? Dar o exemplo. E eu preciso confessar para os irmãos que eu tenho muita dificuldade com essa temática dos dízimos e das ofertas. É um tema muito difícil para mim, em especial. Eu sou adventista de berço, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com as minhas finanças. E em vários momentos da minha vida, eu penso que se eu tirar, vai faltar para alguma coisa. E a minha fé tem muita dificuldade de se desenvolver nessa temática. Eu tenho dificuldade em acreditar que se eu não pagar a fatura do cartão de crédito, se eu tirar para dar o dízimo, para ofertar, Deus vai suprir. Por isso, na semana passada, quando eu ouvi aquela história do boleto, eu falei para vocês, né? Falei, nossa, essa história mexeu comigo. E eu falei para vocês assim, Deus paga os nossos boletos. E essa semana, eu me propus com Deus, foi um propósito da minha oração, que Deus me fortalecesse nesse sentido, me desse a certeza de que eu posso ser fiel, ser honesta, ser digna, pagar as minhas contas, mas que eu preciso dar a Deus o que é de Deus. E eu estava pensando só no dízimo e na oferta, no momento que eu fiz essa oração com Deus, que eu fiz essa proposta com Deus. E a minha semana começou e na terça-feira eu tive uma conversa com uma pessoa da liderança do meu trabalho. O pastor falou aqui na semana passada, né, que eu e o George estamos comemorando uns 10 anos de casamento e a gente ganhou uma passagem para viajar, passear um pouco, fazer aí um passeio em casal. E isso já aconteceu em janeiro. E eu estava assim pensando como que eu ia falar para minha chefe, porque a passagem pega um dia de trabalho. E eu sou professora, né? Eu preciso estar na escola de segunda a sexta. E eu, assim, falei, não, preciso ir lá falar. E, gente, pode parecer que às vezes a gente fala, vem aqui na frente falar, a gente não tem medo, não tem vergonha, mas a gente tem também. Eu tenho muita dificuldade também de pedir as coisas para os outros. E aí eu falei, eu vou ter que pedir para minha chefe para eu faltar. E se ela falar não, eu vou ter que faltar do mesmo jeito. E eu fiquei naquela coisa. Mas aí, terça-feira, eu comecei os 10 dias de oração, e terça-feira eu fui falar com a chefia da minha escola. E eu falei, olha, eu tenho uma coisa para falar, eu contei que a gente ganhou a passagem e tal, e aí ela falou assim para mim, mas você não pode ir, você trabalha nesse dia, você precisa avisar para a pessoa que deu a passagem que você trabalha, você é CLT, você bate cartão, você tem horário, como que a pessoa te dá uma passagem num dia de semana? E quando ela falou assim, eu falei, ué, Deus, eu falei para o Senhor assim que eu ia falar, eu orei antes de falar. E na minha cabeça era assim, eu vou falar, ela vai falar assim, tudo bem, professor, eu coloco alguém no seu lugar. E tudo bem. E aí, naquele momento que eu estava falando, eu fiquei assim para ela, e ela me dando aquela resposta, ela falou assim, olha, Diane, é uma escolha. Se você quer ir, eu não posso te limitar quanto a isso, você vai. Mas saiba que tem as regras que a gente precisa cumprir. Eu vou descontar o teu dia, como é uma sexta-feira, você desconta o fim de semana. E aí, eu tenho que colocar alguém no seu lugar. E também, quando você assinou aqui o termo para trabalhar, quando a pessoa falta, ela é passível de levar uma advertência também no trabalho. E eu fiquei assim... Eu fiquei, Deus, o que mais que vai vir? E eu saí chateada. Eu fiquei triste, chorei. E falei para o meu esposo, poxa, eu trabalho na obra do Senhor. E fiquei brava com aquela situação. E falei, eu não estava esperando aquela resposta. E fiquei com aquilo. E aí eu falei algumas vezes aqui durante a semana que a gente vem para um desafio de oração e a gente imagina que é uma coisa, mas essa foi uma das coisas que aconteceram, entre o meu carro quebrar, as crianças adoecerem, enfim, várias coisas aconteceram. E aí, quando eu saí da sala da pessoa que eu estava conversando, eu fui falar com uma colega e eu falei assim, sabe o que aconteceu agora? E fui me lamentar, né? E a colega falou assim, você é boba, pegasse um atestado. Aí eu falei, nossa, eu nem pensei nisso. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, por alguns segundos. Olha como eu fui boba. Era só pegar um atestado. Eu ia, pegava um atestado. Tem até uma médica na minha igreja que eu pensei isso, assim. E aí, rapidamente, eu me lembrei do meu propósito de fidelidade. Quando eu pensei no meu propósito de fidelidade, eu pensei em dízimos e ofertas. O meu olhar foi bem estreito, sabe? E aí o Senhor falou no meu coração assim, você não me pediu para que eu te desse oportunidades de ser fiel? Você falou a verdade. Existe consequência para quem fala a verdade, né?
E a minha chefe está correta, eu vou faltar no meu trabalho. Nesse dia eu tenho uma preferência, eu preferi estar com meu esposo celebrando uma coisa que para mim é importante. E eu vou faltar no meu trabalho, eu vou ter que assinar a minha advertência, eu vou perder a minha sexta-feira, eu vou perder o meu sábado e o meu domingo, mas eu fui fiel, eu disse a verdade. E isso ficou no meu coração, e o Senhor me confortou no sentido de que, se eu for fiel também nos meus dízimos e nas minhas ofertas, talvez eu me aperte em outras situações, eu preciso diminuir um pouquinho do que eu gasto, porque o meu planejamento está errado. Preciso me replanejar, preciso aprender, mas o Senhor me deu a certeza de que quando nós somos fiéis, coisas melhores acontecem. E sabe o que aconteceu de melhor? Depois que o Senhor me confortou com esse pensamento, eu continuei o meu trabalho. E a minha chefe esteve aqui na quinta-feira pregando na minha igreja. E eu tive que ficar em oração para o Senhor trabalhar no meu coração, para que eu não guardasse pessoalmente o rancor daquela pessoa, porque ela estaria aqui, abrindo a palavra e falando na minha igreja, porque eu já a havia convidado há 1 mês atrás. Irmão, ser cristão não é fácil, é um desafio. E nós estamos aqui para aprender diariamente a sermos cristãos. E no final da pregação, eu dei um abraço nela e eu disse assim, obrigada porque você veio, eu orei por você. Ela não sabia de nada disso que estava acontecendo. Que eu estava orando por ela, que eu estava compartilhando com alguns irmãos da minha igreja para que todos os dias, às 11 horas, nós orássemos pelas pessoas que pregariam, que abririam a palavra aqui. Nós vivemos um grande conflito. Satanás sabia de tudo isso e o meu Deus sabia de tudo isso, mas o meu Deus é maior. Nosso Deus é exaltado e nós devemos exaltá-lo em todas as situações da nossa vida. E eu não estou te contando isso aqui para você pensar que eu sou melhor que você. Eu já comecei dizendo que eu tenho um monte de problema. O nosso Deus está aqui hoje e Ele quer ser exaltado através da nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o nosso coração devoto a Ele e também com o nosso dinheiro, com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Que se você tem dificuldades como eu, que você ore. E se você orar, tenha certeza de uma coisa, Deus vai te dar oportunidades para você aprender a ser fiel. Esse é o meu desejo e a minha oração, que a gente louve ao Senhor agora e o exalte com a nossa vida. Sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Oremos. Senhor Deus, amado Pai,
Graças te damos por mais um dia, mais um sábado na tua presença. Nós agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, pela nossa família. Agradecemos também pelos dízimos e as ofertas que os irmãos têm doado à sua Santa Igreja. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida durante esses 10 dias de oração. Pedimos para que o Senhor esteja conosco no restante do dia. Em nome de Jesus, amém. Permaneçamos em pé. Vamos juntos louvar o nome do nosso Senhor. Amém? Que maravilha, que momento admirável pelos anjos do céu, onde nós estamos aqui hoje para colocar primeiro Deus em nossa vida. Amém? Então vamos cantar o hino que nós aprendemos durante o decorrer de toda essa semana. Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela estes teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece e sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Amém. Que Deus seja louvado. Que esse seja o meu e o seu desejo. Amém. Vamos brilhar por Jesus. A música brilhar por ti. Que possamos ser luz nesse mundo escuro. Que possamos refletir esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos ampara, que nos protege, que nos guarda, que nos ama. Que nós possamos ser a luz nesse mundo. Vamos brilhar. Às vezes parece que ser um cristão
Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Feliz sábado. Esse é um momento muito importante do nosso culto, da nossa adoração. É um momento em que nós nos unimos enquanto famílias, enquanto povo de Deus, nos unimos em oração. Nós aprendemos no sábado passado com o pastor Leidivan que a nossa oração deve se unir à oração de Jesus Cristo, que está intercedendo por mim e por você nesse momento no santuário celestial, para que sejamos aceitos na presença de Deus. Primeiro, em Colossenses 1:13 diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é Jesus Cristo,
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, todos nós também, que outrora erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. E eu repito, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apelo hoje, irmão, é para você que tem sido tentado a se afastar da esperança do evangelho. Jesus Cristo, una agora, nesse momento, a sua oração, a oração de Jesus Cristo. Cantamos a semana inteira, primeiro Deus. Se você tem sido tentado a, de diversas formas na tua vida, deixar Deus em segundo, em terceiro, esse é o momento de você vir aqui, se ajoelhar e dizer, eu quero que Cristo seja o primeiro. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. E enquanto eles cantam, falando a respeito de um único nome que pode resolver os meus e os seus problemas, a nossa história. Se você quer realmente fazer um pacto de colocar Deus em primeiro, e tem algo especial para colocar aqui no altar de Deus, esse é o momento. Eu peço que a igreja se ajoelhe neste momento. Cristo, nós clamamos o seu nome neste momento. Estamos aqui diante da tua presença, cada um dos teus filhos e filhas, dos idosos aos pequeninos, porque viemos aqui para te adorar, porque viemos aqui para sermos curados, Senhor, e é por isso que nos juntamos a ti, Senhor Jesus, em intercessão ao Pai. E neste momento, Senhor, nós clamamos a cura, Senhor, de todas as formas. A cura espiritual, emocional, mental. Que o Senhor, Pai, continue nos perdoando, que a sua misericórdia continue se estendendo, Senhor. Tu conheces, Pai, no profundo do coração de cada um aqui. E hoje o Senhor está convidando a cada um de nós a arrazoar contigo, a nos abrirmos, a contar ao Senhor aquilo que mais nos aflige, com sinceridade, Senhor, de alma, de coração. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor tem devolvido o chão de cada um aqui, todos os dias. E obrigado porque o Senhor devolveu o meu chão. E ainda assim, Pai, muitas vezes eu o rejeito. E muitas vezes nós o rejeitamos. Mas ainda assim, continuamos aqui, Senhor, porque nós temos a esperança de estar contigo, de sermos curados totalmente na sua volta. E é por isso, Pai, que somos adventistas do sétimo dia.
porque nós esperamos a tua volta, a volta do Messias, o Messias prometido, e que cumpre a tua palavra, que não engana, que não quebra propósitos. Nós quebramos os propósitos contigo, mas o Senhor não quebra com a gente. Então alcance, Pai, cada coração aqui, que o Espírito Santo, Pai, nos incomode, mas nos incomode todos os dias, mas de uma forma intensa, grandiosa, de maneira que não possamos resistir. Que o pecado seja quebrado, Pai, que as trevas se afastem, porque onde o Senhor chega, as trevas se dissipam. Que a tua presença, Pai, possa iluminar o nosso redor, onde quer que estejamos, seja na tua casa, trabalhando em teus ministérios, seja no nosso lar, que o nosso lar seja sempre um lar, seja no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos, Senhor, no trânsito, que a sua luz brilhe, mas que a sua luz brilhe e mostre, Senhor, o teu poder, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai, nós agradecemos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aguardar que todos se acomodem, para que nós possamos dar continuidade ao nosso culto de adoração. Eu queria apresentar a vocês o Cláudio Sabino. Cláudio é o nosso convidado de hoje para compartilhar a palavra de Deus. Ele é um dos servidores ali da Novo Tempo. Eu pude conhecer o Cláudio em uma das visitas lá. E quantas experiências. Ele vai contar um pouco da história dele para vocês e vai passar a tarde aqui com a gente também. Então não perca. Passaremos o dia todo em comunhão. Cláudio, você é muito bem-vindo. Que Deus possa te usar mais uma vez. Valeu. Tá bom? Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sobre a vida de cada um aqui essa manhã. Hoje o dia está sendo de fortes emoções. Só Deus sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Mas a minha esposa e meus filhos não puderam vir, porque o meu carro não funcionou. Enfim, mas eu cheguei. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. O pastor Leidivan mandou um abraço para vocês, disse que amou essa igreja. Ele veio mandando a mensagem para mim no meio do caminho. Agradeço ao Binho também pela confiança. Nós nos conhecemos há alguns meses atrás, lá na Novo Tempo. E eu quero dizer para vocês que uma das maiores experiências que eu estou tendo na minha vida é trabalhar na escola bíblica da Novo Tempo. Durante a mensagem e durante o dia de hoje, se Deus permitir, eu vou contar um pouco dessa história para você. Mas antes de mais nada, abra sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 8. Nós estamos hoje vivendo o encerramento dos 10 dias de oração e tem sido uma grande bênção. Romanos, capítulo 8. Vou esperar todo mundo achar. O irmão falou que eu posso pregar até 3h40. Olha que benção. Louvado seja Deus. Todo mundo achou? Romanos capítulo 8, verso 1. Nós vamos ler um trecho bem extenso, então eu vou ler pausadamente. É importante que você acompanhe. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhareis para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O último e importante versículo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amados, essa carta ela é endereçada não aos romanos, mas à igreja que está situada em Roma. Essa igreja ela foi inaugurada, ela foi plantada não por pessoas influentes, por nenhum apóstolo, ou nenhuma pessoa de um alto conhecimento daquela época. Muito pelo contrário. A igreja de Roma, ela nasceu no coração de pessoas simples, pessoas humildes, que receberam a mensagem e, tocados pelo Espírito Santo, espalharam essa mensagem por toda a capital romana. Paulo está usando aqui nessa sua carta, que é chamada inclusive de uns tratados teológicos mais importantes do Novo Testamento. Paulo está usando toda a sua capacidade intelectual. Paulo está usando aqui a capacidade da linguagem, está usando a capacidade espiritual que ele está recebendo de Deus, inspirado pelo Senhor. Paulo está aqui tratando de assuntos muito profundos, porque o desafio da igreja era muito grande. Dentre eles, fazer com que judeus e cristãos pudessem congregar em um lugar como esse e ainda assim adorarem o mesmo Deus da mesma forma. É por isso que ele trata nessa carta de forma assim muito intensa a questão da fé, a questão da salvação pela fé. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui essa manhã. Eu vim pelo caminho pensando, está caindo aqui, irmão, mas eu vou me ajeitando, viu? É assim mesmo, eu sou igual carro, daqui a pouco pega e fica bom. Mas não é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Paulo vai tratar aqui especificamente no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, entre uma dualidade entre os efeitos da carne e os efeitos do Espírito na vida de um homem, na vida de uma mulher, principalmente cristão. Ele vai falar aqui de duas naturezas, a natureza caída e a natureza transformada e regenerada pelo Espírito de Deus. Pensando nisso, irmãos, eu ontem estava falando com o Senhor e me veio alguns versos na mente.
E esses versos ele falam muito a respeito da missão da igreja para esse tempo do fim, e principalmente de tudo que nós estamos representando agora, tudo que nós somos. Vou te dar um exemplo. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso de número 8, tem uma mensagem que reverbera na igreja até os dias de hoje. Lá está dizendo assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins do mundo. Veja bem, o próprio Jesus, ele está dizendo para você e para mim, está dizendo para a igreja: permaneçam juntos, permaneçam unidos, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Vocês receberão poder para fazer coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis. Vocês receberão poder para fazer coisas que até então pessoas normais, pessoas naturais, seriam impossíveis de fazer. E isso realmente acontece, você conhece muito bem a história. No capítulo 2 de Atos, há o derramamento do Espírito. Inclusive, existe até os dias de hoje uma grande controvérsia em relação, não no meio de nós, ao falar em línguas estranhas. Você conhece muito bem essa história. Certo é que a igreja é possuída de poder a partir daquele dia, tanto é que Pedro, ele toma a palavra e sabe Deus qual é a mensagem que ele pregou e por quanto tempo. Certo é que quase 3.000 almas se convertem com aquela mensagem. No capítulo 3, você também conhece a história. Ele está indo às 3 da tarde para orar no templo e ele libera aquela célebre frase a um homem coxo que está pedindo pelo caminho, dizendo: não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Essa mesma igreja, dotada por esse poder, no capítulo 4, Pedro é preso. E na sua prisão a igreja faz o quê? A igreja ora. E ela ora de maneira tão intensa, a ponto que o lugar que eles estão reunidos treme e eles são libertos da prisão. O que você quer dizer com tudo isso, irmãos? Eu posso descer aqui, vocês não vão brigar comigo, não? Pode descer, irmão? Porque eu quero dizer isso, por que eu quero dizer isso para vocês? Que nós recebemos um poder, a igreja recebeu um poder. Nós temos esse poder espiritual sobre a nossa vida. Nós somos dotados desse poder. Eu costumo dizer, eu falo isso muito com a minha esposa, que nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer um. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós, cada componente dessa igreja tem uma representatividade espiritual aonde quer que você esteja. Como eu disse no início, eu faço parte ali da escola bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação. É o lugar mais lindo para se trabalhar na história da humanidade. Eu vou explicar para você por quê. Porque eu não sei o que acontece nos demais departamentos, nós somos 600 servidores. Mas lá na escola bíblica, todos os dias, 10 da manhã, nós paramos para orar. E oramos mesmo. Temos muito trabalho, temos muitas atividades. Mas quando dá 10 horas da manhã, todo mundo para os seus afazeres. Nós vamos apresentar os nossos pedidos de oração, apresentar as pessoas que entraram em contato conosco e nós vamos orar. E não importa o tempo que nós vamos gastar, nós vamos orar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? No final do ano passado, eu tive uma experiência das 76 que eu tive relacionada a um caso como esse. Eu atendi 76 pessoas no ano de 2023 com desejo de suicídio, 73 pessoas. Dentre essas, um senhor chamado Ailton. O senhor Ailton entrou em contato com a Novo Tempo às 15 horas e 19 minutos de uma terça-feira. Às 15h19. A mensagem dele chegou para mim às 15h40. Exatamente 21 minutos depois. A mensagem dele estava dizendo assim: eu quero agradecer a todos vocês, irmãos meus, pelas orações e por tudo que vocês fizeram por mim. Mas eu tomei uma decisão e aos 61 anos da minha vida,
eu resolvi dar um fim nela. A corda já está pronta. Muito obrigado. Adeus. Quando a mensagem chega para mim, todo mundo estava muito preocupado, porque todas as mensagens que chegam até nós dessa forma, são casos muito sérios. Quando a mensagem chegou para mim, eu tentei ligar para esse senhor 5 vezes. E durante as 5 vezes, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vez, a ligação caiu. Eu estava com muita sede, sabe aquele calorão que a gente passa aí no final do ano? Eu olhei para o bebedouro e falei assim, vou tomar água e ligo para ele mais tarde. Eu me levantei e alguma coisa, eu não sei se você acredita nisso, que nós temos algo, nós caminhamos com algo que a Bíblia nos chama de ajudador. Ele é ajudador, ele fala, ele sussurra aos nossos ouvidos todos os dias. O problema somos nós que não ouvimos. Mas eu ouvi, tenta mais uma vez. E eu tentei mais uma vez. E o telefone tocou, e eu tive a impressão que ia cair a ligação de novo. E quando a ligação, de fato, ia cair, alguém do outro lado atendeu. E era o senhor Ailton, em prantos, chorando. E quando ele atendeu, eu imediatamente fui dizendo assim, olha, meu nome é Cláudio, eu falo aqui da Novo Tempo. Porque se você falar, oi, tudo bem, o camarada vai achar que é a Casa da Bahia cobrando a conta dele. E quando eu disse, meu nome é Cláudio, eu falo aqui da Novo Tempo, ele disparou a chorar, e chorou. E deixa eu dizer uma coisa para você, existe alguma cartilha, existe algum protocolo para falar com alguém que está nessa situação? Existe alguma coisa assim já pré-pronta, alguma coisa, algum livro que você possa pegar na hora e dizer assim, olha, faça isso que vai dar certo. A conversa com o seu Ailton durou 1h e 40 minutos. Mas quando nós começamos a conversar, ele disse assim, irmão, quando você ligou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, eu estava em cima de uma árvore, com uma corda no meu pescoço. Quando você tocou, eu pensei, é minha mulher que está ligando. E quando eu atender, ela vai me convencer a não fazer isso. Mas eu estou decidido a ir até o fim. Mas quando você ligou pela 6ª vez, eu decidi no meu coração que ia me despedir dela e ia voltar a fazer aquilo que eu já havia determinado na minha mente. 1h e 40 minutos depois, o senhor Ailton estava agradecido, louvando a Deus, porque ele tinha certeza que foi o Espírito Santo que salvou a vida dele naquele dia. Ele vai dar o testemunho dele no próximo Anjo da Esperança, e você vai ver o seu Ailton louvando a Deus. Nós entramos em contato com ele depois, com a esposa dele, falamos com o filho dele, e não foi a primeira vez que ele tentou fazer isso. Ele tentou fazer isso pela 2ª vez, só que nessa última ele já havia sumido há 3 dias. A família já achou que ele tinha morrido literalmente, que ele já tinha praticado essa coisa terrível. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Se nós não temos protocolos, não existe nada a se fazer assim, a bate-pronto, quem é que nos leva? Quem é que coloca palavras na nossa boca? Quem é que coloca as pessoas à nossa frente? Quem é que nos prepara para um momento como esse? Somente o poder do Espírito Santo. Esse mesmo poder que Jesus disse que desceria do céu, e nós seríamos revestidos por esse poder. A igreja de Deus está revestida por esse poder nesse momento. Eu estava ouvindo um testemunho da irmã a respeito dos dízimos, a dificuldade que ela tem. O que eu vou dizer para você aqui é muito sério. Você sabe que 80% das pessoas que nós atendemos lá na Novo Tempo, e o ano passado eu falei com 3.200, 80% dessas pessoas são adventistas. São pessoas que cresceram na igreja, pessoas que conhecem a igreja assim, muito mais do que eu. Eu sou um bebê espiritual, estou na igreja há apenas 7 anos. Durante a tarde eu vou falar um pouco mais sobre essa história. Eu fui um pastor pentecostal, e você está vendo que eu tenho dificuldade de falar baixo e devagar. Durante 7 anos, fui ex-jogador de futebol. Eu não sei para que o ex serve, mas a gente conta essa história por aí. Mas eu tive que tomar decisões na minha vida para estar aqui. E durante os nossos atendimentos, somente o que eu fiz na Novo Tempo, de todas as maneiras que você pensar, são teológicos, são problemas de casamento, enfim, são de tudo que você pensar.
A maioria deles são adventistas, problemas relacionados ao dízimo, problemas relacionados à doutrina da igreja, problemas relacionados ao pastor, problemas relacionados ao irmão, problemas e mais problemas. Nós aconselhamos, nós conversamos, e sabe qual é o final da história? O conselho é o mesmo. Nós não precisamos mais da nossa mente cheia de sabedoria, embora isso seja importante, não estou fazendo culto à ignorância. Nós somos uma igreja que estuda a Bíblia, somos uma igreja bíblica, ok. Nós somos uma igreja que tem um conhecimento da palavra muito profundo. Somos uma igreja que recebeu uma palavra profética, uma missão para o fim dos tempos, está tudo certo. Mas a oração que eu tenho feito, e nós temos feito lá na escola bíblica, eu quero pedir à igreja aqui hoje também, que faça, é que nesses últimos dias, não somente a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, se encha desse fogo do Espírito de Deus. Irmãos, só no ano passado, ano de 2023, nós alcançamos 270 mil alunos. A igreja não dá conta de chegar nessas pessoas. Nós não estamos dando conta. São quantos habitantes tem Poá? 120. Temos 2,5 Poás espalhados no Brasil de pessoas interessadas em ouvir a mensagem. Quando Paulo disse que aqueles que não possuem o Espírito são inimigos de Deus, ele está dizendo que nós recebemos gratuitamente autoridade e poder de Deus para executar a mensagem, para levar a mensagem a quem precisa. Irmãos, nós estamos muito confortáveis, nós estamos muito acomodados, e por favor, eu não vim aqui fazer juízo de valor de vocês. A minha vida é fazer semana de oração, é só Jesus para ter misericórdia. Eu fiz uma semana de oração na Igreja Central de Jacareí o ano passado, a última semana de oração do ano. E eu me lembro que eu fiz uma oração aqui antes de começar, e eu disse assim: Senhor, não pode ser mais um calendário. Não pode ser mais um calendário da igreja, não pode. Como esses 10 dias de oração também não podem. Oração não é os 10 dias, oração, esses 10 dias é apenas uma parte que representam todo. Os 10 dias que nós passamos empenhados em orar, tem que representar apenas uma parte de uma vida toda com Deus. Mas eu fiz uma oração: Senhor, eu não posso vir aqui mais uma vez e fazer um culto, e todo mundo louvar, e todo mundo cantar, e eu pregar só para adventista. Eu vou morrer se eu fizer isso. Eu não aguento um trem desse. Eu estou falando a oração que eu fiz desse jeito. Tem uns irmãos ricos quando eu falo um trem desse, eu sou filho de mineiro. Mas eu me lembro que na quarta-feira, começamos no sábado, dia 18 de novembro, numa quarta-feira, me apresentaram uma moça chamada Simone, uma psicóloga. Ela começou a falar dos diplomas dela, eu já esqueci, tanto diploma. Extremamente graduada, um monte de coisa. E falar para essa turma é um pouco mais complicado, é verdade ou não é? Mente científica demais, você fala uma coisa e já está pensando em outra, o que ele quer dizer, onde vai chegar, enfim. Mas eu fui apresentado a Simone. E durante a minha conversa com a Simone no final do culto, eu descobri que a Simone nunca tinha entrado em uma igreja cristã. Ela era kardecista, vinha do movimento espírita, e é a primeira vez que ela estava entrando numa igreja adventista ou cristã. Eu vou resumir o caso para você. Naquela mesma semana, na sexta-feira, a Simone estava fazendo uma bateria de exames. Na sexta-feira, ela descobriu que está com câncer em fase terminal. Espalhou-se já pelo corpo. E o médico disse para ela na sexta-feira assim: olha, come o que você quiser, viaja para onde você quiser, gasta o resto do teu dinheiro, porque você vai morrer. Foi o que o médico disse para ela. Terminamos a semana de oração,
E eu disse, eu vou começar estudo bíblico com você na próxima semana, e realmente fui. Só que essa história eu não sabia ainda. Quando eu cheguei na casa dela, na quinta-feira, ela deu essa notícia, demos o estudo bíblico, e nós combinamos de voltar na sexta, no pôr do sol. Eu conversava com a minha esposa e com um amigo que foi conosco, dizendo, meu Deus, nós vamos chegar lá, essa mulher está derrubada, está triste, está acabada. Mas quando nós chegamos lá na sexta-feira, tinha uma mesa bonita, ela estava bem arrumada, ela mora sozinha, ela estava com um sorriso do tamanho dessa igreja aqui. E eu achei que estava indo levar uma palavra de consolo para ela, mas a verdade é ela que me consolou. Porque eu disse assim, Simone, está tudo bem? Ela me chama de pastor, não sou pastor. Ela disse, pastor, não podia estar melhor. Porque essas últimas 2 semanas foram as melhores semanas da minha vida. Eu conheci Jesus Cristo, que agora eu posso chamar de meu Senhor. Eu entendi o que é essa história, o que acontece com alguém depois da morte, porque lá da onde eu vim, nós desencarnávamos como anjo de luz e Hoje eu descobri que nós entramos em um sono profundo, inconsciente, e naquele grande dia Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Você quer o melhor da história? Nesse exato momento, já foi, aliás, a data, já foi. Às 9 da manhã de hoje, a Simone se batizou. Eu mandei uma mensagem para ela ontem com a cara amarela, com a cara assim de vergonha, dizendo, Simone, eu não vou poder estar lá, mas alguém da nossa família vai, alguns irmãos que estiveram com você vão. E ela estava feliz da vida, ela não podia mais se abaixar, ela estava perdendo os movimentos das pernas, mas ela foi batizada hoje às 9 da manhã pelo pastor Maurício, todo mundo conhece o pastor Maurício, né, lá da Igreja Central, ele batizou ela hoje. Ele mandou uma mensagem para mim, Cláudio, eu quero que você esteja lá comigo. Eu falei, não posso, porque eu tenho um compromisso com Jesus. Então o senhor vai batizar a moça lá e dê glória a Deus por isso. Ela já se batizou. É o poder do Espírito Santo que faz isso, meus irmãos. Nós temos a mente muito, isso é muito bom, cheia, nós conhecemos muito, mas nós temos que pedir para que Deus acalore o nosso coração também. O próprio Lucas, no capítulo de número 3, aliás, João, no capítulo 3, do Evangelho que leva o seu nome, do Evangelho de João, Jesus vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Sabe Deus porque cargas d'água Nicodemos vai ter com Jesus pela noite. Alguns dizem que era para fugir dos olhares que iriam julgá-lo. Outros dizem que Jesus estava disponível, seja qual for, é uma verdade. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, um dos principais da sinagoga. E é interessante que quando ele se aproxima de Jesus, Binho, ele não chega lá dizendo feliz sábado, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Deus, ele não diz nada. A única coisa que ele diz, quando ele olha para Jesus, ele diz assim, mestre, bem sei que tu és um homem enviado por Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não foi Deus que enviou. Está aí o irmão está esperto aí, é isso aí. O mais interessante é que Jesus não dá bola para ele também, e diz para ele o seguinte, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Aí o doutor, o sabichão, não entende. Ele diz o seguinte, mestre, como pode alguém, já sendo velho, tornar ao ventre da sua mãe e voltar a nascer de novo, nascer pela segunda vez? Isso é impossível. Jesus continua conversando com ele e diz, pois é, em verdade eu te digo, que vos é necessário morrer para a carne e nascer do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não vou te cansar, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui são batizados nas águas? Não precisa, é isso mesmo. Fica com raiva de mim, nem bravo comigo, não. É assim mesmo. Eu nunca usei esse troço aqui, é a primeira vez que eu ouço. E vamos embora. Vocês são batizados nas águas. Você se lembra como foi aquele dia? Eu nunca mais vou me esquecer. Escute bem, eu já era pastor há 15 anos. Lá na minha cidade, quando eu me tornei adventista, eu perdi até uma continha que eu tinha na padaria lá, que eu comprava um fiado de vez em quando. Eu fui excomungado.
Os meus filhos perderam todos os coleguinhas da escola, porque nós tomamos uma decisão. Jesus está falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, não é a água aqui, que vai fazer tanto efeito, não. Porque a conversão verdadeira e genuína, ela acontece no seu coração primeiro. O batismo é muito importante, a confissão pública, está tudo lindo, está tudo certo. Mas primeiro você vai ter que nascer aqui dentro. E eu me lembro que no dia 20 de janeiro de 2017, foi ontem, eu estava do lado de um tanque batismal desse, junto com a minha esposa e meu filho, nós 3. E ali eu estava com uma consciência. E qual era essa consciência? O qual eu conversava comigo toda hora. Você vai nascer de novo, vai ter que começar tudo de novo. Você está disposto a fazer isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Quando nós nascemos de novo, tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você achava que era, mas eu penso que, eu acho que. Mas para mim vai ser assim, não vai ser mais. Uma nova criatura vai nascer ali. Bem certo é que não vai nascer nenhum santinho com uma auréola na cabeça. Esse crescimento espiritual é progressivo. Deus espera que você seja mais crente hoje do que você foi amanhã. Aliás, Ele espera que você seja mais crente amanhã do que você é hoje também. Essa criatura, essa nova criatura que nasce não somente da água, mas do Espírito, de um nascimento novo de coração. É por isso que nós temos tanto problema com casal, irmão. Eu nunca vi um trem desse. Todo mundo que liga lá, mas é minha mulher, mas é meu marido, mas é meu marido, mas é minha mulher. Você vai aprofundar mais a história. Tem um casal que estava brigando, ia se separar por causa de um tapete branco. Porque a família casa, ganha, assim, vai trabalhar, tem um trabalho abençoado, compra carro novo, compra casa bonita e tudo, mas o sonho da mulher era ter um tapete branco. Aí o homem trabalha em um trabalho mais pesado, chega em casa com uma bota 42 e pisa no tapete branco. A mulher pisa no tapete branco, uma vez fala, a segunda fala, a terceira é briga, a quarta é briga, na sexta um vai dormir na casa da mãe, outro vai dormir na casa, sei de quem. Isso só acontece por causa da dureza do nosso coração. Irmãos, eu vou repetir, eu sou casado há 20 anos. Dicas de passagem, eu casei, eu namorei, noivei e casei. Você precisa ver a minha esposa. É a coisa mais linda que Jesus deu para um homem. Eu estou falando para ti? Verdade? Eu queria que ela viesse. Quando eu vi a minha esposa descendo do circular 10, eu tinha 16 anos. Ela desceu do circular 10, Jacareí, bairro Imperial. Ela desceu do circular 10 e meu coração fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, isso não é mulher, é uma guitarra americana. Mas eu tenho problema com a minha mulher. E de vez em quando eu tenho 3 filhos. Olha a prova. 17, 11 e 6. De vez em quando o fio desencapa. Só que tem um segredo. A minha mulher é filha de nordestino, pernambucano. Se tiver alguém aqui, tu sabe como é que o negócio é estreito. De vez em quando tem um pega lá na cozinha, tem um pega, vai para a sala, tem um pega, vai para a cozinha, vai para o quarto, tem um pega. Só que o dia acaba e a gente vai dormir. Ninguém quer conversa um com o outro. Só que quando deita na cama, tem um negócio de um pé que rola assim, ó. E o pé é dizendo, me perdoe. E quando a gente pede perdão, você estando certo, você se sente errado. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Dizer que tem o Espírito, orar que tem o Espírito, ler que tem o Espírito, e não possuir esse Espírito na prática. Quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Você entendeu isso, irmão? O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Primeiro,
Quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos capacitação de Deus. Segundo, quando nós nos batizamos, nós somos regenerados por Deus. O velho homem se torna uma nova criatura. Mais tarde eu vou falar para você, daqui a pouquinho vou orar, mais 5 minutos eu termino, até 11h35, é isso? Quando eu cheguei na igreja, eu não acreditava muito em vocês, não. Eu falei assim, eu arrumei para a cabeça. Só que o meu conflito durou 5 anos. Eu fiquei 5 anos. Esse negócio de sábado aí, isso não é que é. Esse negócio de mortalidade da alma. Aí um dia eu preguei na igreja que eu era pastor. E eu cheguei lá diferentão. Alguém aqui já foi numa igreja pentecostal? Opa! Isso! Opa! Eu estou pensando que estava sozinho, Jesus, obrigado. Olha aí. Então, irmã, tu vai saber o que eu vou dizer. Os irmãos achou que eu já ia chegar sentando bambu, sabe? Daquele jeito, sabe? Mas eu cheguei bem quietinho. E falei assim, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 20. Você quer que eu termine o resto da história? Quando terminou o culto, me chamaram de canto e perguntaram qual é o seu problema. Nós tínhamos uma reunião marcada para aquele fim de semana. Eu disse assim, o meu problema eu vou falar com vocês na reunião. Não, mas eu vou falar na reunião. E no dia 11 de outubro de 2016, foi essa reunião. Eu levei minha credencial, fizeram a reunião, a igreja ela é muito grande, enfim, trataram dos assuntos que tinha que tratar. No final da reunião, eu entreguei minha credencial dizendo assim, olha, eu encontrei uma verdade potencializada. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês, mas eu vou seguir o meu caminho. O meu pastor olhou para mim e disse assim, que Nossa Senhora do Bom Parto te acompanhe. Você ri que não é tu que estava lá. E nós fomos. E hoje nós estamos aqui. A tribulação do tempo presente, meus irmãos, não é nada comparado à glória que nos há de ser revelada. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão se convertendo, que estão entendendo o sábado, que estão entendendo a mensagem. Você não tem noção. Nós não temos. Não temos mesmo. A gente está aqui na igreja fazendo a aula e nós não temos. Mas como eu saio para um tanto de lugar aí, eu fico assombrado no melhor sentido da palavra. Deus está fazendo a sua obra através de nós e quer fazer através de você também. Para terminar, o apóstolo Paulo diz, porque aqui no capítulo 8 ainda, no verso 36, ele diz como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando vocês. E eu peço a você que volta aqui de tarde. Esteja aqui de tarde, né? Porque eu tenho pela misericórdia de Deus, algo muito importante da parte de Deus para dizer para você. Deus fez comigo, faz com você e faz com todos nós. Podemos orar isso, meu irmão? Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós viemos aqui essa manhã ouvir a sua voz. Nós louvamos, nós estudamos a sua palavra.
E nós ouvimos, Pai, também a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conserve, Senhor, com essa graça que advém do Teu Santo Espírito e da Tua infinita misericórdia. Continue conosco durante todo esse dia, Pai, ao qual nós separamos para nos consagrar a Ti. E que o desejo mais profundo do coração dos Teus filhos seja concedido conforme a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos reis irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar.